O que a gente pode fazer, então, para que o professor seja um apaixonado e um artífice dessa mudança? Fazer com que ele indique o caminho, né? O caminho é seguro, ele já transitou por ali várias vezes. Então, agora vamos usar a tecnologia para torná-lo melhor sinalizado, talvez, né? Vamos tornar esse caminho mais atrativo. Mas o professor tem uma experiência que não pode ser deixada de lado. E aí, quando você convida o professor para ele participar na produção, né, de aulas tecnológicas, o que você faz é entregar a tecnologia para ele, né? Eu gosto muito dos projetos, por exemplo, hoje, que são os projetos Maker, que qualquer professor que passe por uma capacitação básica, porque você vai ter que trabalhar ali com materiais de mão na massa, Uhum. né? Qualquer professor que faça essa capacitação básica é capaz de executar com os alunos, entendeu? E aí o professor começa a entender que teoria e prática andam juntos, ele formula a aula dele. E o projeto Maker ele foi feito para o professor de matemática, de química, de física, de biologia, o de português, o de língua inglesa, de língua estrangeira de forma geral, de história, qualquer professor. Só que ele ali vai ser o artífice dessa criação, desse desenvolvimento. A tecnologia está ali para ele usar, não é? Ela não está ali porque ele vai usar ou apesar dele estar. Ela está para ser parceira dele. Mas para isso a gente precisa trabalhar um pouco melhor com o professor. Passa pela questão da valorização, sim. No Brasil a gente ainda tem um plano de cargos e salários muitíssimo acanhado. Então, hoje, numa crise como essa que a gente vive, você vê muitos professores abandonarem a sala por outras iniciativas. Uhum. Apesar de toda a paixão, de todo o amor. O professor é um apaixonado, né? Mas, infelizmente, no processo de criação de tecnologia, ele está mais como assistente do que como executor. Perdeu o protagonismo, né? Perdeu. Como ajudar os alunos a terem sucesso nas provas? Isso está muito ligado a, tipo, a construção da inteligência no dia a dia ou a treinar eles a chegar na prova e não é decorar, na minha época seria decorar, mas estar preparados para desenvolver a prova. Como é que funciona aí? Como é que seria essa fórmula de sucesso? A preparação em alto nível, ela está baseada em alguns pontos que precisam ser muito prezados, tá? Eu sempre digo isso para os meus alunos no primeiro dia de aula. Ninguém pode ir para uma prova sem desenvolver essas poucas habilidades que eu vou falar aqui para você agora, para os nossos ouvintes. Eu acho isso muito legal. E é para você que vai fazer vestibular, é para você que vai prestar um concurso público, é para você que está empreendendo nessa área. Tenha isso como um marco interessante, porque é uma experiência, né? Uma Uhum. experiência que a gente oferece elimina, digamos assim, a bateção de cabeça Sim. muitas vezes, né? Então, o que acontece? O nosso aluno ele precisa estar preparado psicologicamente para a prova, fisicamente para a prova e intelectualmente para a prova. Esse é o tripé. Toda preparação, eu falo que o Enem é um tiro até curto, tá? Existem provas para concursos públicos que a pessoa está estudando agora, mas que o edital ela está aguardando para abrir daqui a 2 anos, Uhum. daqui a 3 anos. Ah, vai abrir um concurso público na cidade e tal, no estado e tal. Daqui a 2 anos estão prometendo um edital. E a pessoa já está em constante estado de preparação. O Enem é aquele tiro curto, são os 100 rasos, né, da educação, que você começa uma preparação no vestibular, ou mesmo na escola, porque muitos alunos só acordam no terceiro ano, uma preparação ali de 10 meses, 9 meses mais ou menos. Então, primeiro, preparo psicológico. Você precisa tentar se manter equilibrado, né? E como é que você se mantém equilibrado num ano de Enem? O estudo, ele nunca pode ser ofensivo à sua integridade psicológica. Você precisa estudar, precisa dar o seu gás máximo no momento do estudo, para que no momento do prazer, do lazer, do descanso, você consiga fazer isso sem culpa. E a gente não tem isso hoje. O estudante ele é um pouco traumatizado no terceiro ano e no pré-vestibular, porque se ele for a um churrasco de família no final de semana, ele Verdade. se martiriza. O que eu estou fazendo aqui? Então ele não aproveita o estar ali, né? E não aproveita esse tempo para estudar. Então ele aproveita esse tempo para poder alimentar problema psicológico. Essa é uma questão grave, né? Então, calma, vamos preparar psicologicamente o aluno. O que ele faz que dá prazer? Eu sempre falo isso, quando o aluno está de frente para mim, eu falo, o que você faz que dá prazer? E eles falam as coisas mais diferentes possíveis. Desde pratico um esporte, vou à igreja.
E isso precisa ser preservado. Talvez em menor ritmo, por ser um ano especial de preparação. Mas tem que ser preservado, não pode ser cortado. Conhece aquela história de o que você está fazendo enquanto o teu concorrente está dormindo, né? Sono é imprescindível. Na verdade, a gente passa o dia inteiro desenvolvendo habilidades de estudo para que durante a noite, dormindo, isso seja fixado no nosso cérebro. Então, os alunos agora, eles ficam tomando energético, café, estimulantes e tal. Não, eu vou até 3 horas da manhã, eu vou até 4 horas da manhã. Não é esse o caminho. A primeira questão é a integridade psicológica. A segunda é a integridade física, tá? É um outro papo, e aí talvez muitos diretores agora ouvindo, coordenadores de pré-vestibular, falam, caramba, eu não tinha pensado nisso, eu acho que ele pega pesado nisso. Não é. Eu falo para o pessoal, olha, independente do esporte que você pratique, quando nós chegarmos ali ao mês de agosto, nós vamos partir para um esporte de menor impacto, né? Vamos preservar o físico. Você não pode fazer uma prova que dura 4 horas, 5 horas e meia ali, se você tiver com um problema na sua coluna, se você estiver tentando se recuperar de uma lesão no seu braço. Então, também é uma questão física. Você precisa estar à vontade na prova. Então não adianta a menina colocar um salto e fazer o Enem. Não adianta. Você tem que ir à vontade. Tem que ir bem tranquilo, sentar na cadeira e perceber que você está bem fisicamente e bem psicologicamente, como eu já falei. E a terceira preparação que considera o que você acumula de estudo. É sua preparação intelectual, tá? Só que o interessante é que se você vem se preparando psicologicamente ao longo do ano, o seu intelectual também vai sendo bem preparado, né? Você está trabalhando, você está estudando em paz com você. Sim. Então você consegue absorver Fica melhor. suave, né? Fica muito mais suave. Então o aluno no final chega e faz um depoimento maravilhoso. Poxa, eu passei para medicina aqui na UF e não vou dizer que foi um ano de sofrimento ostensivo. Não foi um ano de moleza, porque uma preparação que vai de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, e que inclui alguns simulados no sábado, ela nunca vai ser fácil, né? Mas tem como ser menos pesada.